Salve, salve, galera vascaína! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Vascão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O empate por 1-1 contra o Internacional deixou um gosto amargo para o Vasco, principalmente devido à disparidade entre os dois tempos de jogo e a atuação da arbitragem. No primeiro tempo, a equipe de Diniz mostrou um futebol intenso e dominante, criando chances claras para ampliar a vantagem, mas pecou na finalização, especialmente com as falhas do atacante Vegetti, que não vive boa fase. A equipe parecia ter o controle da partida e contava com o bom retorno de David, que voltou muito bem de lesão e deu mais mobilidade ao ataque. Apesar da superioridade, o Vasco quase sofreu o empate ainda antes do intervalo, em uma sequência de ataques do Internacional que exigiram boas defesas do goleiro Léo Jardim. No segundo tempo, o Vasco mudou sua postura, recuando demais e cedendo a posse de bola para o adversário. O Internacional aproveitou essa mudança para pressionar e dominar as ações, com o Vasco apresentando muitas falhas de passe e baixa intensidade, o que facilitou o crescimento do time da casa. O volume ofensivo dos colorados aumentou muito, enquanto o Vasco teve poucas chances e não conseguiu repetir a eficiência vista na etapa inicial. Vegetti e Nuno Moreira não conseguiram manter o mesmo nível e a equipe passou a sofrer com a pressão, evidenciando uma queda de rendimento coletiva. A expulsão do goleiro Léo Jardim foi um ponto de virada na partida e gerou grande controvérsia. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu que o arqueiro estava retardando o jogo ao demorar para receber atendimento médico por dores nas costas, aplicando o segundo cartão amarelo. A decisão gerou revolta no banco, no elenco e na diretoria do Vasco, que consideraram a punição exagerada e determinante para o desfecho do jogo. Com um jogador a menos, o time carioca não conseguiu mais segurar o resultado e viu o Internacional empatar após um erro de Vegetti, que entregou a bola na defesa adversária. Mesmo com o ponto conquistado fora de casa, o desempenho oscilante e a expulsão deixam uma sensação de oportunidade perdida para o Vasco. A equipe mostrou força e controle no primeiro tempo, mas não conseguiu manter o ritmo, facilitando a reação do adversário. A combinação de chances desperdiçadas, queda de rendimento e decisões contestadas da arbitragem resultou em um empate que, para o torcedor, poderia ter sido uma vitória. Esse cenário reflete problemas mais amplos do time, como a dificuldade para matar os jogos e a falta de consistência. Além disso, a limitação do elenco ficou evidente, principalmente na ausência de opções eficazes no banco de reservas para mudar a partida quando o time estava em dificuldades. O técnico Diniz não teve alternativas confiáveis para reverter a situação, evidenciando uma carência de peças capazes de oferecer impacto imediato. Essa fragilidade na profundidade do elenco é um problema recorrente e dificulta a reação da equipe em momentos adversos dentro das partidas. A queda de rendimento dos principais jogadores ofensivos também é motivo de preocupação. O Vasco tem criado oportunidades, mas a repetição de erros na finalização e a falta de capricho nos momentos decisivos tem custado pontos importantes. A equipe apresenta dificuldades para transformar domínio e volume de jogo em gols, especialmente nos minutos finais, o que limita sua capacidade de alcançar resultados melhores e se distanciar da zona de rebaixamento. Por fim, o jogo evidenciou a oscilação do Vasco entre momentos de bom futebol e quedas de desempenho, além da influência negativa da arbitragem em um lance crucial. A equipe precisa encontrar regularidade para disputar o Brasileirão com mais tranquilidade e segurança, melhorar a eficácia ofensiva e ampliar as opções táticas e técnicas para enfrentar adversidades. A permanência na Série A depende da capacidade do time de superar essas dificuldades e manter o foco durante os 90 minutos. Além dos desafios técnicos e táticos apresentados ao longo da partida, o Vasco enfrenta uma importante questão psicológica que precisa ser trabalhada com afinco. A instabilidade emocional do grupo, agravada pelos resultados negativos e pela pressão constante para fugir da zona de rebaixamento, pode comprometer o desempenho dentro de campo. Jogadores menos confiantes tendem a cometer erros decisivos, perder a concentração nos momentos cruciais e apresentar queda no ritmo durante os segundos tempos, como foi visto na partida contra o Internacional. A recuperação dessa confiança passa por um ambiente interno mais coeso, onde a liderança do treinador e dos atletas mais experientes seja capaz de motivar e dar suporte para que o time mantenha o foco e a determinação até o apito final. Essa consistência emocional é vital para transformar as chances criadas em gols e evitar que lapsos comprometam o resultado, algo que tem se tornado uma constante nas últimas rodadas. Outro ponto que merece atenção é a preparação física e a gestão do ritmo de jogo, elementos fundamentais para a manutenção da competitividade durante os 90 minutos. A queda brusca no desempenho físico, especialmente na etapa final das partidas, tem favorecido a pressão dos adversários e contribuído para a perda de controle do jogo, como se viu claramente na virada de postura do Internacional após o intervalo.
É imprescindível que o Vasco invista em estratégias para melhorar o condicionamento dos jogadores e em rotinas de treino que priorizem a resistência e a capacidade de manter a intensidade durante toda a partida. Considerando as limitações do elenco, a equipe também precisa aprimorar a inteligência tática para administrar melhor o tempo de jogo, valorizar a posse de bola e minimizar os riscos em momentos de maior pressão, garantindo assim a capacidade de segurar resultados e conquistar pontos essenciais para garantir a permanência na Série A. Faça parte desse compromisso vascaíno. Antes de avançarmos, deixe seu like e ative as notificações no sininho do canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. Como você avalia a atuação do Vasco na partida contra o Internacional? O time iniciou o jogo de forma muito sólida, apresentando um futebol ofensivo e dinâmico que resultou em boas chances e até em um gol. Essa postura dominante no primeiro tempo fez a torcida acreditar em uma vitória fora de casa, especialmente pela organização tática e pela movimentação dos jogadores em campo. Porém, no segundo tempo, o Vasco sofreu uma queda acentuada no rendimento, recuou demais e passou a ceder espaço para o adversário, que aproveitou a oportunidade para crescer na partida e pressionar cada vez mais. Na sua opinião, essa oscilação foi resultado do mérito do Internacional em aumentar a intensidade, ou o Vasco falhou na manutenção do equilíbrio e na postura necessária para segurar o resultado? Você acredita que o time tinha condições reais de manter o controle do jogo até o apito final, mesmo diante da pressão adversária? Falando sobre as alterações feitas pelo técnico Fernando Diniz, qual a sua avaliação das escolhas durante a partida? O treinador tentou modificar o panorama da equipe com substituições, mas essas mudanças não foram suficientes para evitar que o time cedesse o empate, ainda mais após a expulsão de Léo Jardim, que complicou a situação. Você acredita que as opções feitas por Diniz foram as mais adequadas dadas as circunstâncias, ou o time poderia ter se beneficiado de outras alternativas no banco de reservas? Na sua visão, o elenco conta com peças capazes de mudar o rumo do jogo quando as coisas não vão bem, ou a falta de opções efetivas limita as estratégias do treinador? Como você vê o desempenho dos jogadores que entraram para tentar equilibrar o jogo? Quando pensamos na dificuldade do Vasco em jogos fora de casa, principalmente contra adversários de peso como o Internacional, como você enxerga a capacidade da equipe de controlar o ritmo e garantir pontos longe de São Januário? A oscilação no segundo tempo e a pressão sofrida são sintomas de uma equipe que ainda não encontrou uma maneira consistente de se impor longe de sua torcida. Quais ajustes táticos ou comportamentais você acredita que seriam fundamentais para o Vasco conseguir mais estabilidade e evitar esses apagões que comprometem resultados? Você considera que o time está fisicamente preparado para suportar a intensidade das partidas fora de casa, ou a queda de rendimento está mais relacionada à falta de foco e organização coletiva? Por fim, olhando para o restante da temporada e o desafio que o Vasco tem pela frente para se afastar da zona de rebaixamento, quais são suas expectativas em relação ao time e ao trabalho do técnico Fernando Diniz? Quais mudanças você considera prioritárias, seja no esquema de jogo, nas escolhas de jogadores, ou na postura mental e coletiva da equipe, para que o time possa se recuperar e buscar resultados mais consistentes? Além disso, qual é, na sua opinião, o papel da torcida nesse momento tão delicado? Como o apoio dos torcedores pode influenciar o desempenho dos jogadores e ajudar a equipe a superar as dificuldades dentro e fora de campo? Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.